O nosso horário é sempre especial. Às 20 horas, Piano Live. E é interessante observar que a gente só está comentando sobre pianos acústicos. Daqui uns dias a gente vai entrar na linha dos pianos digitais e comentar sobre pianos digitais, pianos acústicos. Você já entrou, Luan? A Rita está sem imagem. Hã? A Rita está sem imagem. Ela está perguntando para mim se você já entrou. Estou recebendo o recado que a Rita está sem imagem. Opa! Veja aí, Rita, agora. Pega o link ali. Já vou passar o link. Atenção! A minha assessora para assuntos especiais aqui. Atenção para o link. Ah, já voltou normal, sim. Ótimo. Mas eu vou colocar o link ali, se alguém precisar. Está forte, saudável e retumbante. Continuando. A gente vai fazer uma comparação entre o piano acústico e o piano digital, que é uma das coisas que muita gente pergunta, sempre tem dificuldade em entender o que significa um tipo de piano, o que significa outro tipo, quais as diferenças, quais as vantagens, o que é interessante versar sobre pianos acústicos e pianos digitais. Pianos acústicos, vocês já estão cansados de escutar dessa maravilha, ainda mais que a gente está sempre falando de marcas excepcionais. Começamos com a história dos pianos, Yamaha, Kawai, Steinway, Bösendorfer, o Aberstein, que tem um histórico impressionante e é um piano fora do comum. E hoje a gente vai falar sobre o nosso piano Fritz Dober. O nosso piano Fritz Dober é um piano bastante interessante e o melhor da história da Fritz Dober, da pianofatura, está exatamente no processo de construção da estrutura da empresa, como as coisas aconteceram para se chegar até onde a empresa chegou nos anos áureos da Fritz Dober, que foi mais ou menos pela década de 70, onde eles fabricaram aproximadamente 5.000 pianos por ano. Uma coisa espetacular. Acredito que mais ou menos nessa envergadura. Claro, antes da gente começar, tem sempre aquela pequena introdução, digamos assim, né, com relação ao... Estou preparando aqui o material, olha lá. A gente sempre vai começar agradecendo a presença de vocês. Olha a turma chegando. Já estou vendo a Sônia, a nossa diretora de imagens. A Sônia é espetacular. Além do trabalho que ela faz para a gente, de editar os vídeos que a gente grava, o canal dela é um canal que é um exemplo. Aulas de música para entender como ler partituras. A Sônia também tem uma capacidade incrível de editar os vídeos que ela produz, sempre com imagens bonitas, um trabalho muito bonito, muito elegante. Vale a pena, se puder, Sônia, põe o link ali da sua página, embora todo mundo já conheça aqui, todo mundo é de casa, né, tia? Maravilhoso. Então, eu tenho que agradecer sempre a presença de vocês, agradecer as pessoas que contribuem com o Pix para ajudar o canal. A gente está precisando de equipamento, a Sônia está sempre cobrando. E também não esquecer de compartilhar e ativar o sininho. Isso é fundamental. A gente tem que fazer o trabalho que a gente faz, é um trabalho que demanda muito conhecimento, demanda muita pesquisa. Então, é interessante que as pessoas valorizem esse tipo de trabalho para que a gente possa crescer e atingir mais pessoas. Aquela live que a gente fez sobre manutenção dos pianos é uma live que eu percebi delas, de todas as lives que tem, é a que menos está sendo visitada.
Isso é impressionante, porque o conteúdo daquela live é um conteúdo extremamente importante para quem tem um piano acústico. Então, se alguém puder depois entrar ali na página e ver aquela, e compartilhar, passar para as pessoas que têm dificuldade, quando fazem aquelas perguntas capciosas com relação a piano acústico, a resposta está lá, fácil de entender. Vou mandar um abraço especial aqui para o meu parceiro do coração, o meu amigo Jorge Mattione, trabalhou lá na Fritz Dober, vai se encantar com a história que a gente vai contar aqui sobre a empresa, trabalhou também depois lá na Manon, que era o símbolo das lojas de instrumentos musicais. Quem não tinha o papel, o pentagrama com Casa Manon lá embaixo? Todo mundo tinha, né? O seu Alberto, que está de férias agora, está lá comemorando o aniversário da dona Leda, está em Fernando de Noronha, acho que hoje não vai conseguir participar, porque vocês conhecem aquele troço, é tipo da Enel aqui em São Paulo, né? Todas essas empresas prestadoras de serviços são um desastre. E não adianta você ligar, e eu queria ver, caiu a internet, acabou a luz, não tem água, não adianta nada. Esses caras não estão nem aí para ninguém, não tem ninguém que possa cobrar, não tem nada. Então, ele está lá em Fernando de Noronha e tem mais é que aproveitar, uma maravilha. Meu amigo Gletson, daqui uns dias a gente vai estar fazendo as lives lá na loja dele. O Marcelo da Simile, que é uma pessoa maravilhosa, tem uma loja incrível lá em Balneário Camboriú. O meu amigo Fritz, que estava ali agora, quero ver se ele está ali de volta. Fritz, entra ali que o nome hoje, o teu nome é que vai ser o grande centro. Fritz Dober. O meu amigo Leandro Manfredini, que é forte, saudável. Persson, lá do Rio Grande do Sul, que vende pianos maravilhosos. O Márcio, lá da SOS em Curitiba. O Paulo Mêmulo, que é o nosso principal afinador. O pessoal da loja de pianos aqui, o Zé Luiz e a turma toda, que são pessoas espetaculares, né? E, logicamente, Sley, Sônia, Rita, o Leandro, já falei do Leandro, toda essa turma maravilhosa que está ali. Não esqueça, se alguém precisar de um piano, não interessa o tipo de piano, pode ser o piano antepré-maternal básico, um Fritz Dober, pode ser um piano usado aqui, brasileiro, nacional, Essenfelder, Brasil, Fritz, pode ser um piano Steinway novo, é só procurar o Ulich, tem a melhor solução sempre. E curtam e compartilhem o nosso material, que sempre é maravilhoso. Vamos começar com a história da Fritz Dober. Como é uma história bem compacta, a gente não tem a história dos fabricantes no Brasil, você não consegue encontrar muitos dados, não tem muita informação. E quando você vai perguntar sempre para o site ou para as pessoas da família, ou as pessoas ligadas, você vê mais uma fantasia, sabe, algumas coisas que não são a realidade. Então, eu prefiro fazer minha pesquisa e ver realmente o que está certo, o que não está, e discutir argumentar com relação àquilo que a gente vê, dos comentários e das pesquisas que a gente faz. A história da Fritz Dober é interessante. Ela começa no século XIX, um cidadão chamado Ettore Bottura, que era um fazendeiro da cidade de Mantova, lá na Itália. O cara era um fazendeiro, aquela coisa toda, e aí veio uma chuva devastadora. Esse pessoal do clima que gosta de inventar moda, que aconteceu a chuva aqui, e que chuva arrasadora, dá uma mudança climática no mundo, é tudo conversa para boi dormir. Já naquela época, século XIX, ocorreu uma chuva tão extraordinária na região de Mantova que a enchente acabou com a fazenda do seu Ettore Bottura. E a opção qual foi? A opção é entrar para o sistema de migração, já que o Brasil estava abraçando os imigrantes,
E ele veio para cá com os filhos. Deixou, acho que, um filho dele lá na Itália, mas ele trouxe a turma para cá e resolveu se localizar, digamos assim, numa região no interior de São Paulo. Eu não lembro bem qual é a cidade, mas ele foi para o interior de São Paulo. Ele tinha 4 filhos, um deles ficou lá. O filho Arthur, depois deles ali localizados no interior de São Paulo, o filho Arthur, um dos 4 filhos dele, resolveu tentar a vida, porque eles foram trabalhar no interior com aquilo que eles conheciam, com fazenda, como colonos lá, trabalhando na terra realmente, né? Olha a Adriana chegando ali. Adriana, um beijo para você. Obrigado. Sua participação sempre é fundamental, ainda mais nessas coisas que envolvem piano acústico. E eles foram trabalhando nessas fazendas, fazendo o trabalho que eles conheciam, né? O trabalho de colono, de terra, de trabalhar na terra. E o Arthur resolveu vir tentar a vida aqui em São Paulo. Os filhos de Arthur eram Célio e Tirso. Guarde bem esses nomes. Em maio de 50, o pessoal foi se acertando aqui em São Paulo. Em maio de 1950, já estamos aqui no século XX, Célio e Tirso se uniram a um luthier alemão que trabalhava nas grandes fábricas lá na Europa, chamado Otto Halben. E fundaram uma fábrica de pianos, que era o sonho deles. Tocava, acho que o Tirso, acho que era o Tirso ou o Célio, um deles tocava violão, tinha uma certa paixão maravilhosa por instrumentos musicais. E aí resolveram, com essa história de ver o Otto Halben, fundar uma fábrica de pianos. No início, essa fábrica foi fundada no bairro Canindé, aqui em São Paulo. E o nome, em função do grande conhecimento do Sr. Otto Halben, o nome passou a se chamar Indústria de Pianos Halben. O Célio era dono de uma importadora de artigos fotográficos. A gente está falando em 50, hein? Olha a cabeça desse pessoal. Já tinha uma visão de empreendedor espetacular. Vieram do meio do mato, tanto lá na Itália quanto no interior de São Paulo, e tinham essa capacidade incrível, lógico. Esse relacionamento com países, né? Gente que vem de fora, tem facilidade com relação a conversar com importadores, etc. E o Célio, então, tinha uma importadora de artigos fotográficos. E o Tirso, que é interessante, também é uma história muito interessante, o Tirso era dono de uma joalheria, na verdade, uma fábrica de joias. E é interessante observar que essa foi a primeira fábrica de joias do Brasil. Então, reparem que a questão da construção do nome Fritz Dober vem já de pessoas com uma capacidade empreendedora fora do comum. Saem de uma situação de destruição e devastação na Itália, se localizam no interior de São Paulo para trabalhar com aquilo que eles conheciam, colonos, trabalhar com a terra, e de repente saem dali, o Arthur, né? Vem para São Paulo e os filhos começam com essa visão espetacular de empreendedores, né? Em 1956, a Halben, a indústria de pianos Halben, mudou o nome para Pianofatura Paulista. E o controle passou para as mãos do Tirso, da família Vultura. Entende? Os dois começaram ali a controlar a empresa. Me parece, eu não estou certo, que o Halben veio a falecer 2 anos depois disso, ou seja, ele já estava com algum problema de saúde. E aí eles mudaram a sede do Canindé para Pirituba, onde a maioria das pessoas sabe que está lá, digamos assim, que era onde tinha a grande, espetacular fábrica da Fritz Dober. Aquela
A fábrica da Fritz Dober em Pirituba é um negócio, era assim, extraordinariamente grande, era mais ou menos quase 30 mil metros quadrados de edificações. Impressionante, realmente. Ou seja, o trabalho da Pianofatura Paulista rendeu um sucesso espetacular. Começaram, então, a produzir seus pianos lá em Pirituba. Em 58, me aparece o famoso artesão Fritz William Ernest Otto Dobert. Eu vou repetir. Fritz William Ernest Otto Dobert, artesão-chefe da equipe. E ele desenvolveu os novos instrumentos que obtiveram muito sucesso comercial e receberam a assinatura do nome deles, ou seja, Fritz Dobert. Então, os pianos começaram a se chamar Fritz Dobert, os pianos que ele desenvolveu como artesão-chefe nessa categoria Fritz Dobert. Fritz William Ernest Otto Dobert. Este é o caso. Entre as marcas produzidas até então, era interessante porque a forma de você divulgar todo esse trabalho, essa distribuição de instrumentos musicais, permitia com que a fábrica da Pianofatura desenvolvesse diversos tipos de modelo de piano com nomes diferentes. Vejam bem, vamos falar alguns nomes. Eu acho que foram uns 30 nomes que a Fritz Dobert teve. Impressionante isso. Mais ou menos, eu acredito que seja em torno disso, uns 30 nomes. Mas tem uns nomes que se destacam, que é interessante falar. Halben, lógico, o Otto Halben, que era o piano principal, né? Barrett Robinson, que era uma concessão de uma fábrica inglesa. Então, emprestaram esse nome, Barrett Robinson. Loreley Meister Niendorf Vierkant. Rambot, olha os nomes. Otto Halben, lógico, nome Halben, e também tinha o Otto Halben. Golden Klang, tinha o Klangwert. Impressionante a criatividade que tinham para colocar esses nomes, né? Então, vocês vejam que quando a Fritz Dobert começou, ela produzia um monte de nome de pianos que as pessoas estão vendo por aí no mercado. Inclusive, tem muita gente que ouve ali Otto Halben. Eu comprei um piano Otto Halben, é um piano alemão. É o piano Fritz Dobert. 2 anos, então, depois disso tudo que começou, nascia, então, a marca Fritz Dobert. Em homenagem, logicamente, ao artesão-chefe lá, né? Em pouco tempo, a marca Fritz Dobert se tornaria a única a ser produzida pela empresa. Ou seja, parou aquela questão de começar a utilizar esses nomes, essa junção de nomes, uma quantidade impressionante de nomes que eram dados para os pianos da Pianofatura Paulista. Um intervalinho aqui para aquela água e para ver se tem alguma pergunta sobre a Fritz. Atenção! Exatamente, gostei, Sônia. Nada mais interessante do que adquirir um instrumento esse. Estou contigo e não abro. Agora, piano é uma questão bastante interessante. A gente sempre comenta, procura o Ulig, mas é por uma questão bastante lógica. Piano é um instrumento muito complexo. Então, se você tem uma pessoa que pode auxiliar
na segurança da aquisição do piano, isso é fundamental. Por quê? A quantidade de peças de um piano é extraordinária, os tipos e modelos de fabricantes são impressionantes, um raio muito grande de marcas, modelos, nomes, o que é o mais adequado, etc. Eu tive até uma pessoa que tem me procurado bastante, tem dito, olha, eu comprei o piano está assim, está com problema, e o piano é novo, entende? Então, a pessoa foi bem mal orientada com relação à aquisição do piano. Quando foi ver o piano, tinha não existia sensibilidade de entender com relação ao piano. Então, você começa a perceber que um piano que teve um trabalho muito mal feito de martelo tem uma sonoridade mais estridente, ou tem uma sonoridade muito abafada. Por isso, a gente sempre fala, procure uma pessoa como o Ulick para encontrar o piano correto para você. É só você dizer assim, olha, eu tenho tanto, o meu budget é tanto, pronto. A gente localiza um piano que tem aquela segurança, que você sabe que vai durar bem mais tempo do que o normal, vai afinados, todos os pianos que a gente tem, mesmo os usados e reformados, afinação em 440, sempre nesse perfil, ou seja, é uma segurança procurar. Então, Sônia, estou contigo e não abro. O curso da Sônia Fron é fantástico, é fantástico mesmo. Vamos lá. Vamos ver, Quem tem alguma pergunta sobre a Fritz ali, minha gente? Atenção. Um grabô. O teu piano era um grabô. Olha que interessante, Adriana. Aquele que estava lá em Sorocaba, né? Exatamente. Aquele piano, pelo jeito, já tinha passado da idade de vencimento dele, de validade dele, e aí começa a ficar complicado. É interessante que nesses dias a gente comentou só de marcas excepcionais, né? As marcas mais simplesinhas que a gente comentou, por incrível que pareça, e entendam o que eu vou comentar agora, as mais, né? Yamaha, os instrumentos básicos da Kawai. O restante são todos pianos espetaculares, né? Mason é um piano nota 5. Steinway, piano nota 6. Fagioli, piano nota 6. Berkstein, 6. Que é 6 com estrelas ainda, né? Porque é um piano excepcional. Ele realmente tem esse problema que aconteceu da ligação da Berkstein com Adolf Hitler, e que hoje isso tem voltado de uma forma muito forte, muito vigorosa. Mas é um piano que tem uma tecnologia fora do comum. Essa questão de instalar a cravelha sem a bucha, as formas de colocar as cordas, principalmente dos médios para os agudos, é de uma tecnologia, de um destaque fora do comum. Por isso, o tom do piano Berkstein é simplesmente excepcional. Quem tem aqueles pianos antigos, Berkstein, aquele modelo 8, principalmente, que parece sabe, ele é um pianão, 1,40 m, alguma coisa assim de altura. Ele parece um rádio, daqueles rádio antigos, né, que tem aquele trabalho na madeira extraordinário. Esse piano tem uma sonoridade, um poder de som fora do comum, entende? Então, quem tem acesso a esse tipo de instrumento, quem pode ter esse tipo de instrumento, buscar, por exemplo, eu agora estou com um modelo, se não me falha a memória, é um modelo K da Steinway, reformado, maravilhoso, e um modelo 8 da Berkstein também, que foi feito uma manutenção, mas ainda não foi feito o clareamento das teclas dele. Ele está ainda com aquele amarelo, né? Dá para fazer um clareamento, não se chega à perfeição, porque marfim realmente ele trabalha com o tempo, né? Ele vai sofrendo, ainda mais as pessoas que pouco dão bola com relação ao teclado. A
Limpeza de teclado, você vê raramente alguém fazer. A pessoa pega, abre o piano e sai tocando. Aí sua, aquela coisa toda, teclado de marfim requer um cuidado bastante apurado para não dar problema. Então, eu tenho um outro piano muito interessante, com um preço também extraordinário, que é um August Foster. August Foster é piano nota 4. É um piano excepcional, fora do comum. E a gente está fazendo o clareamento das teclas dele para o marfim, porque é de marfim, é original, é um piano já mais antigo. 440, afinação, um tom impressionantemente gostoso, bonito e incrível. Então, se alguém... Vamos ver o que é a Adriana. Só a minha família tinha 40 anos. E eles já compraram usado. Mas é isso aí mesmo. O piano, é importante você aproveitar o piano, porque principalmente a mecânica, as teclas, o formato do piano acústico, ajuda na prática exatamente isso que a Adriana está falando, na técnica. Né? Olha, August Lehner, olha que interessante, Fritz. August Lehner, não conheço esse nome, hein? Eu estou com o August Foster, mas se você tem o August Lehner e puder fazer uma pesquisa, é interessante, hein? Isso é interessante conhecer essas marcas. Não esqueçam que o final do século XIX, começo do século XX, que era a grande época de ouro dos pianos no mundo, eram 5.000 marcas de piano, 5.000 fabricantes de piano. Impressionante. Se não fosse a China, a Indonésia, hoje a gente teria 20, 30 fabricantes de pianos. Lá, realmente, o mercado é muito aquecido, muito forte. Há uma grande força na obrigatoriedade do ensino de música, envolvendo principalmente pianistas, o piano. E vocês reparem como esses grandes pianistas, como Yu Javang, o Lang Lang, estão aí fazendo um sucesso extraordinário. Gustav Lehner. Entendi. Gustav Lehner. E que você tem ideia da idade dele, Fritz? Olha que interessante. Mais um que aparece na nossa jornada. Grande Fritz. O Fritz é o nosso parceiro alegre e retumbante lá de Belo Horizonte. Mas ele atua também no interior ali de Minas. Quando a pessoa precisa, ele dá uma viajadinha ali, meio próximo de Belo Horizonte, para poder resolver algumas questões de piano. É uma pessoa extraordinária, tem um carisma impressionante, e agora entrou já com pé firme, com força, na restauração, afinação, essa manutenção toda de piano, que é um trabalho que exige muito conhecimento, muito treinamento, o estudo para o resto da vida. Não tem jeito. É como o pianista, né, Adriana? O pianista, ele tem que se manter em prática, exercitando um pouco que seja todos os dias e sempre buscando novas fontes de informação. Hoje, com a internet, então, é uma maravilha, porque você consegue escutar estilos de pianistas, formatos de pianistas diferentes, é de uma riqueza impressionante, realmente. Vamos lá, continuando, minha gente, vamos comentar aqui. Entre o fim da década de 50 e o início da década de 60, olha que interessante a visão da família Botura com relação à fábrica que eles já estavam lá em Pirituba. Olha que genial. Assim como vocês escutaram exatamente o que aconteceu com Yamaha, com Kawai, com Steinway, com todas as grandes marcas, a companhia, a Pianofatura, ela fundou uma escola de marcenaria dentro da sede, com o objetivo qual? Lógico, de preparar as pessoas para trabalharem os pianos. Por quê? Montagem de um piano
preparação de peças exige um conhecimento, uma precisão fora do comum. Só com muito treinamento é que realmente você consegue atingir o patamar que a Fritz Dober atingiu, chegando na década de 70 a produzir 5.000 pianos por ano. Ou seja, uma marca extraordinária, a marca mais incrível da América Latina. A Fritz Dober chegou a exportar pianos para a Europa, para alguns países aqui da América Latina. Ou seja, ela tinha já um know-how, um perfil, uma força espetacular. Espetacular mesmo. Então, a visão da família Vultura foi impressionante. Dentro da própria fábrica, ela monta uma escola de marcenaria. Claro, com o objetivo de deixar esse pessoal bem preparado para trabalhar com a madeira. E esse é marcenaria, não esqueçam, hein? O piano é essencialmente marcenaria. Em seus tempos áureos, ela chegou a produzir 5.000 pianos, e eu acredito que em torno de uns 40% da sua produção ia para a América Latina, ia para os Estados Unidos, ia para a Europa, para esses países que tiveram uma ligação muito forte com a pianofatura paulista. Em 62, e aí vem uma parte bastante complicada. Antes de eu falar de 62, deixa eu ver o que o Fritz ali está comentando. Os 120 anos, 1,40 m, é grandão, todo de marfim, tem que ser, porque na época não tinha outra saída. A máquina só pode ser sofrível, né, Fritz? Não tem como. Interessante, ela ainda mantém 440. Não trocaram o cepo dela para afinar em 440, sem trocar o cepo é coisa de mágica, né? É verdade, Rita. A internet ajuda muito a gente desenvolver as habilidades. Quem puder sempre ficar buscando informações sobre técnicas, principalmente do toque. Eu tenho uma grande preocupação. Daqui uns dias, Sônia, se prepare que nós vamos aprontar isso. Eu vou começar a fazer algumas... Como eu sou músico diletante, não tenho leitura, toco, como chama o pessoal, de ouvido, vou começar a fazer algumas dicas de o que eu utilizei para ter habilidade e versatilidade em tocar os temas no piano. Quais eram os exercícios, qual era a forma com que eu abraçava as teclas do piano para conseguir uma melhor performance. E isso foi interessante, que mesmo no começo, quando eu tinha um papelzinho com 13 músicas, eu acabei sendo uma pessoa muito procurada, e por uma única razão. O toque, a maneira com que eu tocava o piano. Foi uma das coisas que me surpreendeu, foi em 2008, quando eu conheci a Fazioli, nos Estados Unidos. A primeira impressão do seu Paulo Fazioli, quando fui experimentar um piano que era uma barca, foi assim, mas, meu amigo, que impressionante a sua forma de tocar o piano. Toque. Não da técnica, nem nada, porque esse pessoal está arrebentando. Mas o toque, a forma de você viver as técnicas. Então, isso é bastante importante. A internet ajuda demais nisso. Né? Vamos lá. Depois, então, deles montarem essa escola, em 1962, e aí vem a parte complicada, 62, guardem bem, a fábrica ali de Pirituba foi devastada. Por quê? Uma chuva sem precedentes na história de São Paulo e da região. Então, essa conversinha que esse pessoal fica falando de clima, que tem que fazer uma reunião para ajudar, você conversa para boi dormir. E em todos os anos, tudo tem ciclos climáticos de adaptação às mudanças que existem na natureza.
Em 62, a chuva foi tão forte que os 27 mil metros quadrados da fábrica da Fritz Dober ficaram embaixo d'água. Mais ou menos uns 450, 500 pianos na lama, sem possibilidade alguma de recuperação. Porque não foi bater no pé, não. O piano inteiro ficou debaixo d'água. Então, a chuva foi devastadora. Com força, e olha, realmente precisa disso, resiliência e muita energia dos colaboradores, e isso é interessante, todo mundo quis manter essa energia, e é uma das características da Pianofatura. A Pianofatura tem um relacionamento com seus empregados, que é basicamente uma boa característica dos bons fabricantes. O relacionamento com os artesãos, que são artesãos, tem que ser uma relação de amizade, de intimidade, de colaboração. Então, com força, resiliência e a energia dos colaboradores, a Pianofatura enfrenta as dificuldades e recomeça a produção dos pianos. Interessante, hein? O destaque da reconstrução atinge, inclusive, o foco da empresa, a forma com que a empresa deveria ter. Quer dizer, essa enchente fez com que a empresa começasse a enxergar as oportunidades, o empreendedorismo de outra forma, e começa a produzir outros tipos de instrumentos. Olha que incrível! Exatamente isso. A Pianofatura começou a produzir, vamos chamar de Fritz Dober, começou a produzir violão, bandolim, cavaquinho, chegou a produzir viola, violino, com o nome de... coisa de italiano, né? Fiesta Staccato. Staccato. Exatamente isso. Numa parceria com a indústria Felpa, eles começam a produzir até guitarra e contrabaixo elétrico. Veja a engenharia, a forma de dar essa guinada depois dessa destruição, dessa devastação. E aí, minha gente, vamos pensar no seguinte. A empresa hoje, a Pianofatura hoje, de fábrica, no contexto de fábrica, ela é a única da América Latina. Tem muita gente produzindo pianos, como começou a Steinway, na cozinha. Tem muita gente fazendo piano assim. Tem uma pequena oficina, produz pianos e está tudo certo. Né? Mas fábrica, no sentido de fábrica, de estrutura, a Pianofatura hoje é a única fábrica que atua no mercado e é a única fábrica da América Latina. Ela trabalha com um sistema chamado OEM. Para quem não ouviu falar, OEM significa Original Equipment Manufacturer. Ou seja, você tem uma ideia de um produto. Você é um empreendedor. Tem a ideia. Você quer fazer um pente com a marca Ulick. Pente, o pentinho. Você vai, por exemplo, lá na Indonésia, na China, e acha um cara que faz pente. Chega para ele e diz assim, ó, eu quero que você me faça 100 mil pente com a marca Ulick. Ele vai lá, produz e coloca a tua marca ali, vem para o Brasil e você vende o produto, o pente Ulick. Isso é OEM. E qualquer um de vocês que tem qualquer sentido empreendedor, força empreendedora, e tem um produto, uma ideia interessante, simplesmente, olha, a semana passada terminou a feira de Xangai, que é uma das maiores feiras, é a maior feira de instrumentos musicais do mundo. Todos os grandes fabricantes estão lá. Começa o inverno, então está naquela fase de terminando o outono, inverno, então o tempo ainda é agradável,
Dá para fazer uma feira desse nível para tratar instrumentos musicais. Todos os grandes fabricantes, esses que a gente comentou, Beckler, todo mundo está lá, mostrando os seus produtos. Essa é uma grande oportunidade de ir até Xangai e de conhecer as empresas que estão disponíveis à OIM. Se você tem uma ideia de um liquidificador, pega lá e monta um liquidificador Ulick. Vem para o Brasil, prontinho, maravilha, com preço, em condições, e você acaba vendendo o liquidificador Ulick ali no mercado, com a sua força empreendedora. Então, é dessa forma que a Fritz hoje está trabalhando e enfrentando a dificuldade essa de se trabalhar com instrumentos musicais. Não é só uma questão de instrumentos musicais, de piano, mas é um instrumento musical geral. O que aconteceu com relação ao comércio de instrumentos musicais no mundo, e essa é uma análise do Ulick, e sempre coloquei isso quando escrevia para aquela revista Música e Mercado, era: crie uma necessidade e você tem o mundo nas mãos. O que acontece com o instrumento musical é bem simples de entender. Todo mundo gosta de música, todo mundo quer tocar, todo mundo tem sonho, mas o varejo de instrumentos musicais não atrai. A pessoa passa pela, vamos lá, Teodoro Sampaio, olha para o instrumento e vê como a loja está disposta e o tipo de pessoas que estão ali atendendo, e diga, eu não vou nem entrar, não vou chegar perto. Entende? Então, há um despreparo de approach, de fazer com que a necessidade flua de forma natural. E aí, minha gente, estamos passando essa dificuldade ali, Nath. Vamos lá. Olha o nosso amigo Fritz ali. O único que toca dançando os dedos no piano, tá bom. Na verdade, às vezes parece querer conversar com os ouvintes. Mas é essa a grande técnica. Você acertou. Esses exercícios que eu tentei desenvolver com o piano não tem nada a ver com velocidade, nem habilidade, nem técnica profunda, nem aquela destruição de fora do comum. O que tem a ver é o seguinte: as músicas existem, têm a sua sensibilidade criativa, e você tem que transportar essa sua ideia para as mãos. Ela aciona o mecanismo do piano e gera toda essa maravilha que a gente ouve. Mas isso exige uma cumplicidade entre você e o piano. Rita, tá ali ouvindo, né, Rita? Você, Adriana está tendo uma resposta de sensibilidade, principalmente, olha como é bom ter o piano digital, né, Adriana? Porque o piano digital, ele tem um touché excepcional. Ele está sempre equilibrado. Se você comprou um bom piano digital, você tem um touché excepcional. Muito mais detalhado em termos de resposta sonora do que o piano acústico. Porque o piano acústico, eu consigo samplear um piano acústico com 7 toques, 7 níveis de toque. 7. Do ultra pianíssimo até o super fortíssimo. Entende? 7 níveis de pressão para eu poder samplear o som de um piano. Uma ideia. Tem gente que usa 5. Tem gente que usa uma infinidade, porque tem equipamento que está fazendo. Mas o piano digital é aquela história, como acontece na leitura MIDI, de 1 a 127, 128. É muita sensibilidade. Então, realmente é interessante essa prática técnica no piano digital, e eu ainda digo para as pessoas, se você tem o piano digital e quer desenvolver a habilidade de forma estupenda, aquela cumplicidade das mãos com o piano, é bastante simples. Nem ligue o piano. Toque e ouça com o coração, sem som, sem nada. Toque o tema. Eu me lembro que eu fazia play now para a Yamaha, a gente ia nos shoppings, colocava aquilo lá, e o pessoal colocava aquele monte de instrumentos maravilhosos, e aí o pessoal ia escutar tocar piano.
Então, o piano sempre tinha 8, 10, 16 fones de ouvido. Pedia para as pessoas colocar, eu não escutava. Eu tocava e as pessoas ficavam assim, meu Deus do céu, como que esse cara, ele está tocando brasileirinho e ele não escuta, não está escutando nada. Porque eu dava os fones de ouvido para todo mundo escutar, que era muita gente que ficava ali tentando escutar o que a gente está fazendo, escutar o som do piano, conhecer. Então, testar, Adriana, está ali a dica, testar um instrumento musical sem ligar, tocar um instrumento musical sem ligar, desculpe, tocar o piano sem ligar, é de um resultado fora do comum. Você fica imaginando o que está acontecendo. Você fica viajando. O que eu fiz aqui? Pá, e você vai tocando. Então, realmente, é excepcional. Quem pode ter um piano digital junto com um piano acústico, que realmente tenha, que vale a pena. Vamos ver que tem uma pergunta, é meio meu digital. É verdade, é isso mesmo. É exatamente isso, Rita. Pode, Manda ver. Só ouça com a cabeça, sem som nenhum. Ouça com o coração. Em pianos digitais, eu tenho minha preferência negociável. Nada melhor. Já testei centenas de modelos e mais. Eu fazia o pessoal tocar várias sem falar marca, modelo e não ligava. Ótimo. Essa é a forma de saber realmente qual é o touché do piano. Não ligue, toque, para você sentir as teclas. Aliás, quando a gente menciona, olha, as teclas mais graves são mais pesadas e as teclas mais agudas são mais leves. Você fica escutando, fica tocando, parece igual. Se você não liga, você percebe, você sente na mão que as notas agudas são mais leves e que as notas graves são mais pesadas, como acontece com piano de concerto, pianos jamais classificados, pianos excepcionais, né? Ou aqueles pianos que realmente tem um cara que deixa a regulagem do peso da ação das teclas certinho, né, Fritz? Não tem choro nem vela. O Fritz vai participando ali e já vai me corrigindo. Vou testar hoje mesmo. Faça isso. Tente tocar um tema sem ligar e fique só no cérebro. Vamos lá, minha gente que está ali terminando. Vamos conversar sobre o finalzinho da nossa espetacular fábrica brasileira Fritz Dober, piano fatura paulista. É bom mencionar, quando eu comentei OIM da China, é bom a gente mencionar o seguinte: algumas marcas de pianos que são produzidas na China, na Indonésia, já tem nota 2 e 3. Não esqueçam, há uma classificação de 1 a 5. Aliás, se alguém tem algum piano e quiser saber, ele estiver dentro da grade de análise, né? E quiser saber a nota técnica, é como aquela degustação do vinho. Paul Carter. O cara pega 9,2. Você entende? Toma ouvido, degustação, média, 8,5. O vinho tem essa frescura, né? Charuto tem essa frescura. Piano também tem. O pessoal dá a classificação. Então, se alguém tiver algum modelo de piano e quiser saber a nota, ali o Carlos chegando! Grandes emoções. Carlos, depois escute a história da Fritz Dober, que é muito interessante. Você vai ficar impressionado com a nossa fábrica brasileira, o histórico e a forma de empreendedorismo que essa família Botura implantou no Brasil. Tirar o chapéu. Realmente é de tirar o chapéu. Né? Então, não esqueçam, minha gente, hoje tem fabricantes de piano na China, na Indonésia, que estão recebendo nota 3.
Outra fábrica de piano que está muito forte, e a gente vai entrar e vai falar sobre ela, sobre a Samick, o cara da Samick, o filho agora, o fundador, o pai já faleceu, agora está o filho no comando da empresa. Ele simplesmente buscou as pessoas mais espetaculares do mundo da construção de pianos e comprou a Bechstein por um bom período para que ele pudesse produzir pianos excepcionais com a marca Samick. Então, Samick, além de qualidade, tem um bom preço. E é uma indústria coreana, com boa parte dela sendo produzido na China. Então, não é demérito dizer que os produtos vêm da China. Não é. Quem já conhece a China, por exemplo, vai se impressionar com a qualidade dos instrumentos, principalmente aqueles feitos com madeira, que dependem da madeira, da marcenaria, porque são de uma qualidade fora do comum. O que acontece é que o marketing ocidental, ele é muito potente, ele é muito forte. Esse marketing, por exemplo, que a Steinway implantou nos sons do piano, fazem com que se perca a força, a luz, a energia de um bom piano, como Bösendorfer, Fazioli, Bechstein. A gente vai falar sobre a Blüthner também, que é nota 6. Entende? Então, não é demérito falar que você está trazendo coisas da China, coisas da Indonésia, para compor o seu instrumento. O pessoal de lá está muito bem preparado. Também é bom e interessante, eu acho que foi em 2015 que a Pianofatura ela fez um acerto, um negócio muito interessante com a Kawai. Então, hoje a Pianofatura é importadora do piano Kawai, e a gente já falou sobre Kawai. Shigeru Kawai é um instrumento que não chegou ainda na nota 6, mas já deveria estar na nota 6. O pessoal está falhando com relação à análise técnica do Shigeru Kawai. Mas é sim, quer dizer, ele é um piano excepcional, né? Os pianos na média da linha de concerto da Kawai são nota 4. Os pianos básicos dele entre 2 e 3, ou seja, é um grande fabricante de piano. E a Pianofatura é quem está representando. Outra marca que eles estão trazendo também é a Rittmiller, que também passou a ser produzido na China, mas é uma marca alemã. E aí essa turma passou para lá, mas passou a marca para lá, mas com digamos assim, com o comprometimento de que o piano tem a mesma qualidade que aquele que era construído na Europa. Alguma dúvida, minha gente? Tem alguma coisa com relação a Fritz Dober ou as histórias que a gente já contou com relação à turma que está aqui, a turma que está sempre acompanhando? Tem alguma pergunta para fazer, algum destaque, alguma ideia? Por gentileza, que hoje nós estamos tranquilos e vamos terminar cedo, barbaridade. A história da Fritz é uma história curta, começou muito nova, mas é interessante observar, como a gente comentou, a capacidade empreendedora da família Butura de sair da Itália no século XIX, vir para o Brasil, morar no interior, trabalhar na terra com fazendas, etc. Depois vir para São Paulo, tornar-se empreendedores, cada um na sua área, importando material fotográfico, sendo a primeira empresa, a primeira fábrica de joias do Brasil. E depois, juntando isso com o seu amigo Otto Halven, formarem essa estrutura fantástica que é a Pianofatura Paulista. Excepcional. Só realmente cabeça de empreendedor. Quando aconteceu, então, a enchente de 62,
Aí a capacidade empreendedora falou bem mais alto. Então, é uma história muito interessante, mas é essa história curta que a gente consegue resolver rapidamente em meia hora, 45 minutos. Alguma dúvida ali, minha gente? Carlos, pode falar, Fritz. A Fritz produziu uma marca, outras marcas, já falei ali das marcas, né? Já comentei ali. São vários tipos, Meister, nomes impressionantes. A própria marca Halben e Otto Halben, que eram pianos que eram fabricados. Se não me falha a memória, a Pianofatura teve 30 marcas de piano. 30 marcas de piano. Ou seja, tem muita gente que vai dizer, olha, eu tenho um piano alemão, Klingwerk, e é Fritz Dober. É isso mesmo. Lembro que no Conservatório Musical de Sorocaba, todos os pianos eram Fritz. A Fritz aproveitou sempre essa deixa de ser a grande fábrica de pianos brasileira e entrava em todos os negócios. Vocês lembram daquela questão que acontecia no metrô aqui de São Paulo? A Fritz Dober doou 4 pianos para que ela deixassem nas estações da Luz. Eu não lembro quais eram todas as estações que deixaram o piano. O pessoal, logicamente, se imagina um piano na Estação da Luz, o que não aconteceu com o piano, né? Fizeram fogueira dele, no mínimo. Infelizmente. Tem um piano Fritz Dober, que é piano disc, que está no Tietê, na rodoviária, no Tietê, e ninguém dá bola para ele, está lá abandonado e acabou. É uma coisa interessante isso, eu fico impressionado o descaso que se tem com relação à música, não a música conduzida pelos grandes produtores, por esses negócios do mundo sertanejo, do mundo da Spotify da vida, ou qualquer coisa assim, mas pela estrutura musical, de ensino musical, do acesso ao instrumento musical, o descaso é muito grande. O Brasil não poderia estar sofrendo assim. Eu sempre digo, você é uma escola de música, a sua escola de música é boa? É boa, minha escola de música é fantástica, etc. Que instrumento você tem lá? Eu tenho piano, dou aula de cavaquinho, dou aula de não sei o que lá. Vou fazer uma pergunta para você. Você tem lá na tua escola um tamborim? Nem o instrumento do símbolo do Brasil as escolas de música têm. Então, você vai reclamar do quê? De nada. Nós estamos nesse caos, digamos assim, com relação ao instrumento musical, porque as pessoas querem. Poderia ser bem diferente, né? Vamos lá, minha linda. Oi, Carlos. Chegou o Carlos ali. É, a minha linda falando. Minha gente, aguardando o embarque várias vezes, toquei no piano do... É isso aí, Sônia. Está lá o piano ainda. Provavelmente com a afinação que você tocou naquela tua época. Ô, meu amigo! Grande Neto, de Petrópolis! O Neto é maravilhoso. Neto, depois vale a pena se conferir. A história é da Fritz Dober, mas o comprometimento, o empreendedorismo da família Vultura vale a pena escutar depois a história com calma, porque é excepcional. A história da Fritz Dober é um símbolo de empreendedorismo de forma espetacular. E a resiliência depois da enchente de 62, então, foi algo que, olha, você imagina, vamos fabricar piano, está fabricando, ficou tudo embaixo d'água, e começaram a fabricar violão, viola, cavaquinho, bandolim, depois guitarra, baixo elétrico, essas coisas. Para quê? Para poder se virar, para poder manter a empresa ali, a marcenaria, trabalhar com madeira, ou seja, se viraram de forma incrível, né? Vem, vale a pena conferir, viu, Neto? Vale a pena realmente. Minha gente, tem mais alguma pergunta? Estou aguardando aqui. Se alguém tem alguma pergunta com relação a Fritz Dober, com relação ao que a gente já comentou, toda a turma que está aqui são de pessoas que têm acompanhado as lives. Se ficou alguma pendência, alguma dúvida, por gentileza, vamos lá dar alguns minutos ali para a gente
Mandar um abraço para todo mundo, agradecer, vocês são maravilhosos. O bacana dessa live, eu realmente gostaria de ter milhões de pessoas, mas vocês percebem já, daquilo que eu já comentei, há um desinteresse muito forte com relação à música. Se vocês repararem, eu vou dar um exemplo para vocês. Andrew Lloyd Webber, o maior compositor de musicais da história da humanidade. Um verdadeiro espetáculo. Está vivo, atuante, saudável. Tem um piano Blitner maravilhoso na casa dele de meia cauda, feito em mogno. Incrível. Sabe quantos seguidores tem Andrew Lloyd Webber? 350 mil. É uma vergonha, né? Qualquer pessoa que dê uma dançadinha esquisita ou que faça uma piada jogando pedra na casa do vizinho tem 5 milhões de seguidores. Então, essa questão é bom, por isso eu digo, passem para as pessoas, transfiram, está ali o João, o João chegando, o João também é afinador, além de tudo, ó, trabalha com música, tem um canal dele excepcional, luta uma barbaridade para que as pessoas acompanhem o trabalho dele, tem uma capacidade de administrar tanto a parte musical quanto a parte técnica do instrumento que ele gosta, que é o piano, está ali no interior, trabalhando, agitando, etc. E cada vez que ele abre a live dele, é difícil de colocar as pessoas. Eu não entendo por que é tão bacana de ver pessoas com capacidade. Aí o cara abre uma live para falar do não sei o que lá, que é candidato a vereador lá, que fez uma piadinha. 50 milhões de visualizações. Isso é uma brincadeira. Então, realmente, minha gente, o instrumento musical, ele não pode, ele tem que continuar crescendo, ele tem que continuar sendo divulgado. As pessoas têm que abraçar a música, têm que abraçar o conhecimento musical. Não só porque é uma coisa gostosa, sensível, mas que faz bem para o cérebro, para a longevidade. Para mim, são duas coisas extremamente importantes. Quem participou daquelas lives lá sobre qualidade de vida que eu fiz, que aquilo é maravilhoso, só tem um histórico lindíssimo lá de sugestões. Duas coisas são fundamentais para você ter longevidade. Não envolve, pode ter certeza, fazer exercício todo dia, nem envolve você comprar um monte de suplemento. Duas coisas são importantes. Tocar um instrumento musical e espreguiçar. Escute o que o Ulrich está falando, hein? Espreguiçar. Você que tem cachorrinho, pet em casa, olha para ele. Ele está ali deitadinho do teu lado. Aí, de repente, ele levanta. Antes dele sair, o que ele faz? Espreguiça. Isso é o plano de saúde de todos os animais. E nós somos o quê? Animais. Somos racionais, mas nós somos animais, exatamente como eles. E as pessoas não espreguiçam, ou seja, acumulam energia vital em posições complicadas. Quando a pessoa está meio depressiva, essa energia vai se depositar em lugares onde está sofrendo, no fígado, no pâncreas, no intestino, nas partes meio ali eróticas. E aí o que acontece, minha gente? A música é do elefantinho, né? É a música do elefante. Se alguém lembra da música do elefante, é isso aí. Se não lembra, não vou nem comentar. João, beleza, obrigado por estar participando, mas a história é da Fritz Dober e vale a pena você escutar desde o início, depois dar uma geral ali, tente rever o que a gente comentou sobre a Fritz Dober, porque a história é curta, lógico, a fábrica começou na década de 50, mas é uma história de empreendedorismo e resiliência muito grande. E é a única que se mantém hoje na América Latina.
Minha gente, alegria, se não tem nenhuma pergunta, nenhuma dificuldade, tá todo mundo feliz, o mestre aqui está explicando direitinho, tá todo mundo com nota 10, então. Vamos lá, obrigado, meu amigo. Vamos lá, um beijo para vocês, beijo de coração, agradecimento. Não esqueçam, compartilhem aquela live que eu comento, que eu falo para vocês. É a live menos assistida, mas é que tem mais informações sobre manutenção do piano, e não manutenção de técnico, manutenção de quem é proprietário do piano. Vale a pena divulgar aquela live, passar para as pessoas perceberem como elas têm que ter cuidado e quais os cuidados têm que ter com o piano. Está ali o Fritz, está ali o João, que conhecem detalhadamente e corroboram tudo aquilo que a gente comentou nessa live. Vale a pena. Então, obrigado para vocês, minha gente. Um abraço, Fritz, querido. Você é maravilhoso. João, essas tuas aulas estão assim incríveis. Eu não consigo ver elas ao vivo, acompanhando ao vivo, mas sempre estou acompanhando elas depois, no dia seguinte, porque eu acordo 3h30 da manhã, e é a hora que eu posso fazer aquela meditação. Olha o meu amigo Mauro Gauti. Mauro, está terminando, mas vai ficar, está registrado aí tudo que a gente comentou. E essa turma maravilhosa do chat aqui, sempre trazendo informação. Melhor disso aqui tudo é realmente esse chat incrível aqui. Mauro, você é maravilhoso. Um beijo para você. Depois veja a história da Fitzdober, porque vale a pena. Estou reforçando isso. Grande abraço para vocês. Quinta-feira tem mais, hein? E sempre com marcas excepcionais e com surpresas. Logo, logo nós vamos fazer aquela que vai conversar sobre digital e acústico. O que é melhor? O que é mais vantajoso? Vamos lá, minha gente. Um abraço. Atenção para a contagem regressiva de encerramento. Rita, um beijo para você, Rita. 3, 2, 1, encerrando!